Olá, jovens, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Cinética Química, dentro aí do nosso curso ANP de Físico-Química 2. E a aula anterior nós introduzimos a cinética química, falamos em velocidade de reação, velocidade média de reação, velocidade de consumo de reagentes, velocidade de formação de produtos, e chegou a hora de nós escrevermos uma expressão para a velocidade de qualquer reação, tá, representada por uma equação química qualquer. Então, a equação química, evidentemente, tem que estar devidamente balanceada, e o objetivo aqui, então, é escrever uma expressão para a velocidade da reação, sendo esta reação representada por esta equação simples aqui: 2NO gasoso reagindo com 1 de O2, formando 2 de NO2, todos os participantes no estado gasoso. Para escrever a expressão da velocidade da reação, eu vou omitir os estados físicos, para uma questão de deixar a notação mais limpa, tá bem? Aqui eu vou direto ao ponto. Já escrevi a expressão aqui, editei para o vídeo ficar um pouco mais curto. Então, indo direto ao ponto. A velocidade de uma reação é uma grandeza dependente do tempo, tá? A velocidade de uma reação, ela muda constantemente. No começo, ela é maior e vai atenuando de forma que no fim, né, próximo ao fim da reação, próximo ao equilíbrio, a reação ela vai se tornando mais lenta. Então, é uma grandeza dependente do tempo, por isso essa notação. Nós vimos que existe um caminho para se chegar aqui. Aqui eu já estou indo direto ao ponto, né? Então a velocidade da reação é igual menos 1 sobre 2. De onde veio esse 2? É o número estequiométrico do reagente NO, tá? Por que menos, né? Para os números estequiométricos dos reagentes, o sinal é negativo. Então, é 1 sobre o número estequiométrico. O número estequiométrico é 2, então menos meio, portanto. dNO/dt é a taxa de variação da concentração do NO no tempo, certo? Resumindo, é a derivada da concentração do NO no tempo, que é igual. O próximo reagente é o O2, número estequiométrico dele, menos 1. Então, por isso, esse menos aqui. Derivada da concentração do O2 no tempo, que também vai ser igual a 1 sobre o número estequiométrico do nosso único produto, que é o NO2. Então, 1 sobre 2, derivada da concentração do NO2 no tempo. Portanto, pronto, aqui está a expressão para a velocidade desta reação aqui, ó, representada por esta equação química. Tá pronto. Eu poderia resumir um pouco mais, deixar essa anotação um pouco mais limpa, né? Ao invés de escrever dNO/dt, poderia escrever simplesmente VNO, que seria a velocidade de consumo do NO. Ao invés de escrever menos DO2/dt, eu poderia escrever VO2, que seria a velocidade de consumo do O2. Ao invés de escrever dNO2/dt, poderia simplesmente escrever VNO2, que seria a velocidade de formação do NO2. Ok? Direto ao ponto, é isso aí, simplesmente. Aí você vai me dizer, tá, e os números? Não, aqui era só para escrever a expressão, tá? Só para dar uma relembrada naquilo que a gente já viu na aula anterior. Bom, eu não ia escrever a expressão um pouco mais limpa, com a notação um pouco mais limpa aqui embaixo, mas eu resolvi colocar, né? Então, ao invés de escrever o negativo da derivada do NO no tempo, você escreve velocidade do NO, tá? Então, não é o dNO dt, que é a velocidade
de consumo do NO? É o negativo, tá? Ó, então, o que que eu fiz aqui para você entender? Ó, eu peguei esse negativo aqui, o menos, e a derivada, tá? O menos junto com a derivada é o VNO, é a velocidade de consumo do NO. O menos com o DO2 dt é a velocidade de consumo do O2, tá bem? E a derivada do NO2 dt é a velocidade de formação do NO2. Então, fique atento com a questão dos sinais, tá? Porque a derivada da concentração de um reagente é sempre negativa, tá? Mas velocidades de consumo de reagentes e formação de produtos e também velocidade de reações são sempre reportadas como grandezas positivas, tá? Não é que você vai pegar artificialmente, entre aspas, tá? A derivada do NODT e colocar ela lá em alguma resposta de prova, alguma resposta de questão, com um sinal positivo. Você fez os cálculos, deu negativo. Simplesmente vai mudar positivo? Não. Tá? É uma questão de definição. Tá? Qual é a definição matemática de velocidade de consumo de um reagente? É o negativo da derivada da concentração daquele reagente no tempo. Tá bem? Então, é daí que vem que isso aqui, ó, vai ser uma grandeza positiva. Isso aqui também vai ser uma grandeza positiva, tá? No caso dos reagentes. Ok? Fique atento aí com a questão dos sinais. Então, tentando explorar um pouco mais o significado dessa expressão. Essa expressão está mostrando para a gente que a velocidade da reação ela é metade da velocidade de consumo do NO. Essa mesma expressão está mostrando para a gente que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do O2. E essa mesma expressão mostra para a gente que a velocidade da reação é metade da velocidade de formação do NO2. Da mesma forma, é possível verificar também que a velocidade de consumo do O2 é metade da velocidade de formação do NO2. Por quê? É uma questão de estequiometria. Veja bem, enquanto são consumidos 1 mol de O2, são formados 2 mol de NO2. Tá bem? Por isso a velocidade de consumo desse é metade da velocidade de formação do NO2. Tá? É uma questão de estequiometria, coeficientes estequiométricos. Tá bem? Faça aí a análise das unidades, né? Faça a análise das unidades. Né? Concentração, neste caso aqui, é mol por litro, tá? Então, a derivada da concentração no tempo é mol por litro por segundo, tá bem? Então, fique atento às unidades. Vamos falar agora um pouco das chamadas leis cinéticas, ou leis de velocidades, etc. A literatura chama de outras formas também. Você vai notar que a ideia não é tão complicada assim. Uma lei cinética é uma expressão, uma equação matemática obtida empiricamente, ou seja, a partir de resultados experimentais, onde essa equação matemática ela tem o seguinte formato: a velocidade da reação, que já vimos é uma grandeza que vai depender do tempo. Então, a velocidade da reação é escrita como dependente, tá? Como uma função da concentração, ou melhor, das concentrações dos participantes da reação, elevados a números, normalmente inteiros, mas pode acontecer de aparecer número fracionário também, tá? Então, a velocidade da reação é escrita como uma função da concentração dos participantes elevados a números. Esses números nós vamos chamar de ordem.
tá? Então, esses números muitas vezes são inteiros, 1, 2, mas pode acontecer de ser 3,5, meio, algum outro número, tá? Então, você só consegue extrair uma lei cinética de dados experimentais. Aí você vai me dizer, mas qual que é a diferença para o que a gente já viu? Olha a diferença, vou voltar aqui para você ver. Veja que a definição, isso aqui são definições, tá? Isso é definição de velocidade de reação, que seria uma grandeza dependente da taxa de variação da concentração dos participantes no tempo. Olha a diferença. Uma lei cinética é obtida empiricamente. Isso aqui, ó, é definição. Isso é definição, tá? Isso aqui é obtido empiricamente. Então, a diferença é que lá nós tínhamos variação de concentração. Aqui nós vamos ter concentrações propriamente ditas. E essas concentrações elevadas a números, as ordens da reação com relação a cada participante, tá? Talvez fique um pouco mais fácil de ver se eu te mostrar uma imagem aqui. Esta imagem, olha só. Veja essa reação simples aqui: hidrogênio gasoso reagindo com I2 gasoso, formando HI também gasoso. Todas as reações aqui acontecem em fase gasosa, essas do exemplo aqui. Olha só a lei de velocidade para esta reação aqui. Ele usou uma notação diferente da que nós temos usado nas aulas, Vzinho. Tá? V igual K, que multiplica a concentração do H2, que multiplica a concentração do I2. Está vendo? Então, a velocidade da reação está sendo escrita, ela tem uma dependência com o produto das concentrações dos reagentes. Veja, tanto H2 quanto I2 são reagentes. Qual é a ordem dessa reação com relação ao H2? Qual é o expoente que vai aqui na concentração do H2? É 1. Então, a ordem da reação com relação ao H2 é 1. Com relação ao I2, também 1. E esse casinho é uma constante, tá? Também é uma informação experimental. Tá? Note que o HI, um produto da reação, ele não apareceu na lei cinética. Aí você vai me dizer, por que não apareceu na lei cinética? Ora, porque quem estudou essa reação em fase gasosa percebeu que a concentração do HI, tá, ela não influencia na velocidade, tá, da reação. Tá? É isso. Tá? E isso vai acontecer com frequência. Normalmente os produtos não aparecem na expressão da lei cinética, na expressão das leis de velocidade, tá? São informações empíricas, tá? Fazer o quê? Tá? A velocidade da reação se comporta dessa forma. Aí, se você olhar aqui o expoente, né, a ordem da reação com relação ao H2, coincide com o coeficiente estequiométrico do H2, que é 1. E a mesma coisa para o I2. Isso sempre é verdade? Não, nem sempre isso é verdade. Tá? Normalmente o pessoal aprende isso no ensino médio, por algum erro, por algum motivo, esse erro vai se propagando, até mesmo em química geral, talvez as pessoas pensam, tá, que as ordens de reação são sempre iguais aos coeficientes estequiométricos. Isso não é verdade. Vamos pegar para a próxima reação aqui, ó. 2NO reagindo com O2, formando 2NO2. Essa reação apareceu para a gente anteriormente, já peguei como exemplo. Olha a lei cinética dela. K que multiplica NO ao quadrado, coincidiu com o coeficiente estequiométrico. O2, coeficiente estequiométrico 1, coincidiu com a ordem da reação com relação ao O2. Então, houve uma coincidência. Agora, olha essa outra reação aqui. CH3CHO. Sofrendo uma decomposição, né? Sofrendo uma reação onde o mesmo decompõe-se em CH4 gasoso e CO gasoso. Olha a lei cinética dessa reação. K que multiplica o nosso reagente elevado a 3 meios. Então, olha, 3 meios não é o coeficiente estequiométrico
do CH3CHO. Que substância é essa? Isso aí é o acetaldeído, né? É o acetaldeído, é um aldeído com 2 carbonos, né? Acetaldeído. Então, olha só a ordem da reação, 3,5. Tá? Olha essa outra reação aqui, que interessante, NO2 reagindo com o CO. Note a lei cinética. A lei cinética é V igual K NO2 ao quadrado. Primeiro que o coeficiente estequiométrico do NO2 não é 2, e aqui a ordem da reação é 2, com relação ao NO2, e o CO, que é um reagente, olha só, não aparece na lei cinética. De onde veio isso? Informações experimentais. Quem investigou essa reação percebeu que a concentração do CO não influencia na velocidade da reação. Não importava se mais CO fosse injetado no meio reacional, não importava, não influenciava na velocidade da reação. Então, isso é uma informação experimental, é uma informação empírica. Tá? Olha essa outra reação aqui, ó, Cl2 e CO. Olha só como ficaram as ordens da reação com relação a cada um dos reagentes. Ó. 3,5 para o cloro não coincidiu com o coeficiente estequiométrico e para o CO coincidiu. Tá? Novamente aqui, ó, essa última reação, ó, o 2 do NO coincidiu, a ordem da reação com relação ao NO coincidiu com o coeficiente estequiométrico, mas para o H2 não houve uma coincidência. Tá? Quando você soma as ordens de cada um dos participantes, por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui, a ordem da reação com relação ao H2, é 1. Com relação ao I2 é 1. E qual seria a ordem da reação no global? É só somar 1 para o H2, 1 para o I2. Ordem global, 2. Tá? Então, essa reação aqui, ó, a gente diz que ela é de ordem 2. No global, de ordem 1 com relação ao H2, de ordem 1 com relação ao I2. Olha só, pessoal, uma reação extremamente simples, que envolve uma estequiometria muito simples. H2, isso aqui tudo na fase gasosa, eu omiti os estados físicos. H2 gasoso reagindo com Br2 gasoso, molécula simples, formando 2HBr. Então, um composto extremamente simples. Essa reação química, né, a flecha, né, muita coisa acontece aqui nos bastidores, né, o tal do mecanismo da reação, H2 reagindo com Br2, né? Essa flechinha aqui, ela não diz nada sobre mecanismo, né? O que ocorre nos bastidores? Como é que essas moléculas interagem? Qual é o mecanismo que leva à formação do HBr? Então, qual é o mecanismo? Tá? Cinética química estuda mecanismos de reação. Tá? Quem é envolvido com cinética química, com certeza desvenda mecanismo de reações químicas. E uma reação química, quando ela tem um mecanismo, às vezes muito complexo, pode levar a leis cinéticas que são complexas. Tá? E este é o caso. Olha só que pérola de lei cinética. Uma reação simples que provavelmente tem uma cinética complicadíssima, um mecanismo de reação complicado, leva a este achado empírico experimental, certo? Uma lei cinética extremamente complexa. Vamos dar uma olhada nela. Ela, para começar, tem duas constantes de velocidade, K' e K2'. Essas constantes de velocidades, elas são obtidas através de análise de dados cinético-experimentais. Tá? Então, tem duas constantes. Tá? Essa constante é um número. Bom, é um número, que usando dados experimentais você chega nesses valores de constante. Então, a concentração do H2 vezes a concentração do Br2, o Br2 elevado a meio, tá? Embaixo, olha só, 1 mais K2', que multiplica concentração do HBr vezes
a concentração do Br2 é elevada a -1. Então, é uma lei cinética, uma pérola de lei cinética. Tá? Uma lei cinética extremamente complicada para uma reação química muito simples. Só para ilustrar para vocês que nem sempre ordens de reação coincidem com coeficientes estequiométricos, tá? E aproveito para mencionar que nessa reação, nessa lei cinética aqui em específico, nem faz sentido falar em ordem de reação, né? Qual é a ordem da reação com relação ao Br2, tá? Nem tem como, né, eu falar muito sobre isso no caso do BR2, porque veja bem, ele aqui embaixo o expoente é -1, em cima o expoente é meio. Então, como é que fica? Qual é a ordem? Não faz muito sentido falar em ordem aqui. Então, a ordem, neste caso, ela não se aplica muito bem, diferente daqueles casos anteriores que nós vimos, que as ordens da reação com relação aos participantes são simples e diretas, né? Você bate o olho e você vê a ordem de reação.